Existe uma ideia muito difundida de liderança associada à força individual. Ao líder que decide, que resolve, que sustenta, que dá conta de tudo, meio que sozinho às vezes. Mas, na prática, e nos contextos cada vez mais complexos, nos mostram outra coisa, que é o seguinte: ninguém lidera sozinho. Liderar envolve pessoas, relações, interesses, culturas e comunidades inteiras. Envolve decisões que impactam sistemas, empresas e a forma como as pessoas crescem dentro delas. Na abordagem integral, liderança deixa de ser apenas uma função individual e passa a ser um fenômeno relacional. Ela acontece na cooperação, na corresponsabilidade e na capacidade de construir junto. Por isso, nesse episódio, escolhemos conversar sobre cooperação, comunidade e colaboração como dimensões reais da liderança contemporânea e sobre como o desenvolvimento de pessoas sustenta, de fato, a evolução das organizações. Para esse papo, recebemos alguém que entende muito desse assunto, que é o José Roncoski, o Zezo, superintendente do Sescope, uma das instituições que atua diretamente no fortalecimento de pessoas, de lideranças e empresas por meio da educação, do desenvolvimento e da cooperação. Um convite para ampliar o olhar sobre o que significa liderar hoje e reconhecer que crescer, sustentar resultados e evoluir só é possível quando aprendemos a liderar junto. Eu sou a Sabrina Moreira. Eu sou José Vicente Cordeiro. Eu sou José Roncoski, o famoso Zezo. Boa. E esse é o Liderança Integral, o podcast que promove a evolução das pessoas e das organizações, sempre com os melhores temas e com convidados incríveis, como o nosso convidado de hoje. Que alegria ter você aqui, Zezo. Opa, obrigado. Seja Super. muito bem-vindo. Vamos dar as boas-vindas aí para o nosso convidado, né, Zé? Eu tô com dois Josés hoje, né? Pô, que dupla, hein? A dupla. E a Sabrina aí coordenando tudo. Né? Isso aí. Deixa, né, as mulheres, né, deixa com elas. Deixa com elas. Isso Deixa daí. com elas. Falando em liderar em conjunto, né? É assim, quando a gente tem um bom time, boas pessoas ao nosso redor, tudo fica mais fácil. Inclusive, coordenar um episódio legal aqui do podcast, que vai ser incrível, com certeza. Que maravilha! Então, bom, hoje o papo promete. E é com você que cresceu praticamente junto com o cooperativismo paranaense, né, Zezo? Opa, com certeza. Estamos aí. Deixa eu te apresentar, então, para a nossa audiência aqui. Então, vamos lá. Então, José Roncoski, mas talvez você conheça pelo apelido mais famoso, Zezo. Já começamos a chamar assim, já. Já falei para ele, vamos chamar assim, então, né, já estamos tranquilo. Assim. Então, vamos lá. Depois de mais de 35 anos de estrada entre Ocepar e Sescope Paraná, ele já viu de tudo um pouco. Passou por áreas técnicas, liderou finanças, esteve à frente da integridade e hoje ocupa a superintendência da casa. Além disso, é daqueles que gostam de compartilhar conhecimento. Já percebemos isso, né, na primeira vez que conversamos com você. A gente adora. São mais de 2 décadas como professor, formando gente em contabilidade, gestão e cooperativismo. E como se não bastasse, ainda encontrou tempo para escrever livros. Tcharam! Ganhamos aqui o nosso. Livros. Ganhou tempo para escrever livros que ajudam a entender melhor a respeito desse conceito. Ou seja, experiência prática, visão de gestão e muita história boa para contar não vão faltar hoje. Então, Zezo, muito bom ter você aqui. Seja bem-vindo oficialmente para a gente conversar sobre esse assunto que, olha, acho que tem muita gente que conhece assim meio por cima, a gente estava falando antes, né? Sim. Então, hoje a gente vai aprofundar e também fazer essa interface com a liderança integral, com a abordagem integral que a gente sempre faz. Legal. Legal? Vamos lá. Então, vamos lá. Então, deixa eu começar com uma pergunta aqui, Zezo, que é o seguinte. O trabalho cooperativo está no centro do cooperativismo, né? Então, na prática, o que faz com que as pessoas e as organizações consigam trabalhar juntas de verdade e não apenas dividir tarefas, né? Que pode ter essa confusão aí. O que é trabalhar junto e o que é trabalhar todo mundo trabalhando ao mesmo tempo, porém em silos, que a gente sempre fala isso por aqui, né? Legal. Então, agradeço aí o convite, né? Para a gente ter uma alegria, né?
Só está faltando o Paulo, né? Pro outro infelizmente, amigo de né? vocês, por outros compromissos. Ele não está, mas não vai faltar oportunidade de a gente aí, também estar Com junto, certeza. né? Essa tua pergunta, Sabrina, ela se torna muito interessante, né? Porque, na teoria, ela parece ser fácil de ser respondida, mas na prática é um desafio, né? Então, só resgatando um pouquinho, quando a gente fala em cooperativismo, ele teve assim, uma origem oficial em 1844, século XIX. E o século XIX ele passava por grandes mudanças, né? Economia, revolução industrial, desemprego, a máquina substituindo as pessoas, né? E nesse momento, o que aconteceu? Um grupo de tecelões, 28, e tinha uma mulher lá, Sabrina. Diz que fazia Olha que parte. legal, olha que legal. Tem uma foto, a gente não consegue identificar. Século XIX. Já as mulheres também tinham o seu papel, né? E esse é um outro tema que, se a gente fosse falar em cooperativismo, daria muito pano para manga hoje. Mas vamos deixar para outra oportunidade. Outro episódio, gostei. Isso, Temos né? um próximo tema. Isso. Então, o que acontece? Quando a gente fala do trabalho em pessoas, na realidade, o cooperativismo ele surge por algum problema, alguma situação, alguma necessidade. E sei que eles economizaram 1 libra na época, então eles tinham 28 libras, para quê? Para manter as necessidades básicas de comida, de consumo e tudo mais. Então, foi uma forma que eles encontraram que, em conjunto, pudessem suprir aquela necessidade. E o que leva, muitas vezes, as pessoas a trabalharem em conjunto? É um objetivo. E naquela época foi ultrapassar aquelas mudanças, né? E esse movimento se tornou mundial. Né? Então, o que acontece? Até hoje, na época, eles elaboraram praticamente 7 princípios, né? De que essa sociedade cooperativa pudesse aí estar trazendo essa questão. E quando a gente fala de pessoas, então eram 28. Então, alguém tinha que liderar. Né? E veja, cada cabeça é uma sentença. Então, para que aquilo desse certo, as 28 pessoas, pelo menos, tinham que ter um objetivo comum. Né? Então, aí que está. E aqui entra, muitas vezes, a questão do líder de ter essa sintonia de poder comandar os 27 outros. E imagine comungar a mesma ideia. Ó, nossa necessidade, nosso desafio é esse. Né? Então, o objetivo, às vezes, bem definido, que pode trazer um trabalho assim coordenado. E não é fácil, não, porque às vezes um tem mais estudo, outro tem menos, outro não sabe nem ler, outro não sabe escrever. E como é que você trabalha com esse grupo de pessoas? Né? Então, pegue uma cooperativa grande, por exemplo, né, que tem 17 mil funcionários. Como é que você vai fazer a gestão de um negócio desses? E ela tem que trabalhar como um reloginho, tem uma linha de produção, tem produtos e tudo mais. Né? Então, penso que realmente é essa questão. Isso tem que estar claro para todos. Por isso que um dos princípios é a adesão livre e voluntária. Isso, perfeito. Ninguém é obrigado a fazer parte de uma cooperativa. Isso é muito interessante. E depois tem outro detalhe. Você tem que ter uma gestão democrática. Né? Então, aí entra um pouquinho como trabalhar. Eu acho que a democracia ela tem que ser bem trabalhada dentro do processo, né? Dentro daquela questão. Então, isso é uma parte muito interessante. E tem um outro aspecto dentro do objetivo que o cooperado associado ele tem que participar financeiramente. A nossa origem era 1 libra. Né? Então, a pessoa também tem que contribuir economicamente, porque hoje, sem o recurso financeiro, nenhuma empresa sobrevive. Mesmo aquelas que não visam lucro, né, as filantropias, com certeza, as ONGs, elas precisam de recursos para manter aquele objetivo para o qual eles foram criadas. Né? Então, aqui o desafio realmente ele é perene. E se a gente olhar historicamente o mundo, que é mundo, sempre teve uma convivência entre grupos, entre sociedades, né? A ansiedade pelo poder, as guerras, né? Sempre tinha um líder que o pessoal admirava, que seguia e tudo girava em torno disso. Então, quando a gente fala aqui de pessoas, de organizações e trabalhar juntos, né? É algo muito interessante, porque você vai ter que ter alguém que sempre tenha uma mediação de perceber
né, como conduzir aquelas pessoas para aquele objetivo, para aquele negócio que foi criado. Que legal. Perfeito. Deixa eu colocar uma coisa aqui Diga, Zé. que eu sempre, isso é uma coisa que sempre sempre que eu ouço a história do cooperativismo, de alguma maneira eu tenho algum tipo de insight relacionado com isso, né? A gente, em desenvolvimento de liderança, a gente trabalha com o princípio de lógicas de ação, né? E as lógicas de ação, elas têm muito a ver com as lógicas de ação mais prevalentes, vamos dizer assim, que mais ocorrem na sociedade, especialmente nos líderes de uma sociedade, elas têm muito a ver com a forma de organização da sociedade, né? Então, elas acabam tendo muito a ver com a forma de organização dos meios econômicos. E o cooperativismo, ele surge num momento em que você tinha uma meio que divisão, né? Você tinha lá aquela ideia do capitalismo, né? A ideia do capitalismo é a ideia de você ter lá, o capital, o dono do capital vai lá, constrói a fábrica e emprega, paga pelo trabalho, né, das pessoas, e aí vinha a ideia da mais-valia, todas aquelas ideias relacionadas que dão origem a uma abordagem alternativa, uma abordagem socialista, comunista, né? O que seja. Né? Então, eu acho que era uma época do mundo que você tinha muitas essas discussões de uma maneira geral, né? Você tinha muito esses dois vieses muito opostos. E, de alguma maneira, quando você fala de cooperativismo, é meio que o caminho do meio. Eu acho que isso é interessante, porque você caminha num sentido de que não é propriedade do Estado, né? Não é tudo do Estado, e aí cada um faz um pedacinho do trabalho na sociedade e tem a garantia de subsistência por conta disso. Não é isso que a gente está falando, mas também não é um capitalista, né, que aporta o capital e compra, né, o tempo, compra o trabalho das pessoas que estão ali. Na verdade, não. Somos todos sócios. Somos todos sócios do empreendimento. Todos os funcionários, né, teoricamente, né, pelo menos quando as cooperativas começam, né, todos os funcionários são sócios do negócio. Né? Então, isso é uma ideia, né, que transcende as lógicas de ação que estavam ativas ali. Perfeito. Né? E vai muito além. Então, eu digo assim, é uma ideia da lógica de ação que a gente chama do autoquestionador, do redefining, que é algo totalmente conectado com hoje, né? Com sustentabilidade ambiental, com diversidade, com inclusão. E hoje falar nisso tudo bem, né? Mas imagina, a gente está falando de 150 anos atrás. Meu Deus do céu. Então, assim... super disruptivo. Exatamente. Então, assim, a ideia do cooperativismo, para mim, ela é absolutamente disruptiva. Né? Ela é uma coisa assim muito disruptiva, né? Extremamente disruptiva. Como você trouxe a história, eu fiz questão de... E só para complementar, um dos princípios na época, realmente é um pensamento mega, chocante da época. Porque o que acontece hoje? Dentro de uma cooperativa, na gestão, cada associado, cada cooperado só tem direito a um voto. Não importa o capital, porque numa SA, quanto mais grana, você tem mais peso para decidir as coisas. E aqui não. Aqui, na realidade, cada um tem um voto seu. Então, é uma gestão democrática até em cima disso. E, com certeza, se a gente olhar o passado, né, é onde até eu abordo num outro livro, que a gente falou um pouquinho da filosofia do cooperativismo, a gente vê claramente essa questão. Então, tinha alguns precursores que eram mais socialistas, outros eram mais capitalistas, e o cooperativismo ele entra com meio termo mesmo. Perfeito. E hoje, até respeitando, gente, a questão do meio ambiente, de uma questão de produção ecológica e tudo, e às vezes existem tabus, né, que o pessoal pensa, o pessoal está estragando terra, desmatando. Gente, nós estamos reconstruindo fontes, reflorestando, e hoje nós temos uma produção que é o chamado plantio direto, que você não agride o meio ambiente. Nada e tudo mais. Então, hoje tem uma preocupação quem produz da terra, né, de pensar nessas questões aqui, né? E o que você colocou, sim, para trazer hoje, e um outro fato muito interessante, por 2 vezes a ONU reconheceu o cooperativismo como uma alternativa de tornar uma sociedade mais justa, melhor, com possibilidade de muita gente se desenvolver e crescer dentro do processo. Perfeito. E são, muitas vezes, opções que você consegue, em conjunto, né, atingir uma melhora num município, numa região
bastante carente, né? Legal. Então, onde hoje existe uma cooperativa, o IEDH, inclusive, ele é melhor. Ele é melhor. Então, tem cidades que legal. hoje, se não tiver uma cooperativa, ela estaria morta. Olha, que Né? interessante. Então, a ONU, esse ano passado, que passou, né, 25, ela conheceu com o tema seguinte: as cooperativas constroem um mundo melhor. Né? Que bacana isso, né? Sim, Né? Então, o propósito, né? O propósito é muito digno, né? Para ser 2 vezes lembrado, nossa vida. Então, sinal que faz a diferença para o mundo, né? Não, perfeito, perfeito. E veja que esse ponto que você colocou do voto igual, né, o voto para todo mundo, mais redefining, mais verde. Eu ia perguntar isso agora, Zé. Qual que é a lógica de ação? Do que isso é que impera? impossível. Então a gente vê assim, porque, na verdade, quando a gente fala hoje, quando a gente discute, né, as raízes desse pensamento inclusivo, de diversidade, né, de sustentabilidade ambiental, socioambiental, quando a gente vai pesquisar as raízes desse pensamento, em termos filosóficos, por exemplo, você vai achar lá Nietzsche, né? Então, assim, ou seja, na verdade, naquela época, a coisa dessa forma de pensar estava no campo filosófico apenas. Né? Então, eles... E normalmente o tempo que leva para você tirar uma ideia do seu nascimento filosófico para levar para o mundo real, né? Assim, às vezes dura um século para acontecer isso. Né? Pois é. E ali, simultaneamente, quer dizer, você tinha um burburinho filosófico, político, de discussão a respeito, e foi direto para a prática ali, já começou ali, pronto, já colocaram em prática. Então, isso é muito espetacular. Que legal. Você pensar que assim, é muito disruptivo. É assim, uma coisa... Eu ia te perguntar isso mesmo agora, Zé, sobre a lógica de ação que impera no cooperativismo, que eu imaginei que seria redefining. Você falou que sim. Você lembra que a gente te mostrou ali as lógicas de ação? A lógica de ação do autoquestionador, né, que a gente traduziu assim para o português, é essa lógica de ação que ela é mais aberta, ela contempla diferenças e tudo mais. Então, essa história realmente do voto, exatamente. ou seja, mesmo que eu contribua mais financeiramente, ainda assim eu entendo, eu aceito que eu todos têm que ter todos têm o mesmo peso de voto. Isso é realmente uma lógica de ação mais complexa, exige uma maturidade, né, maior. E aí você desvincula um pouquinho a questão do capital, sabe, né? Porque não importa, porque tem associados que às vezes eles movimentam uma fortuna. Uma fortuna, só que tem um detalhe. A movimentação ela vai gerar um resultado proporcional. Então você participa também, muitas vezes você movimenta bastante, você quando sobrar você vai receber mais, perfeito. movimenta menos. Então ele procura essa igualdade dentro do processo, sabe? Então você busca, claro, vamos dizer que, pessoal, o cooperativismo são grandes corporações capitalistas, claro, não vou dizer que não. E tudo bem, né? Tudo bem, tá de boa. Mas o quanto que ele distribui isso de forma para o cooperado, ele é uma forma justa. Se você participa mais, você tem direito a participar mais. Perfeito. Menos. Sim. E na gestão você tem direito a ser votado e é um voto por pessoa. Ou seja, o teu recurso ele volta equivalente. Agora a tua decisão A decisão é igualitária. Igualitária. É igualitária. Então, Fantástico. é engraçado Muito legal, isso, mas muito legal. super, super bacana. Sim, e é mais uma vez um caminho do meio, quando a gente começa a olhar. Né? É mais uma vez um caminho do meio ali entre a ideia de você ter... Mas exige realmente um nível de consciência, assim, uma maturidade maior das pessoas, né? Tem gente que acaba não se adaptando, isso acontece? Como é que é? Com certeza. Tipo, começa, daí sai, Pois daí e reclama, veja só, enfim. e nem tanto que às vezes ele não comunga com aquela ideia que ele forma uma outra cooperativa. No pensamento dele, que ele... Às vezes, nós temos casos, exemplos, né, que hoje são cases de estudo, né? Poxa vida, o cara estava associado a uma cooperativa A, mas de repente ele não comungou com as ideias do líder, do gestor ou do conselho. Eu saio e vou formar minha cooperativa. Mas já vimos que a maioria não deu certo. É incrível que pareça, né? Então, porque tem que ter uma participação muito forte, e acho que aí que vem muitas vezes o papel da própria cooperativa, daquela pessoa que quer se associar, se filiar, conhecer bem o trâmite do trabalho. Até nós, na UCEPAR, lá, a gente tem um grupo lá que orienta a constituição de cooperativas. E chegamos à conclusão que, às vezes, o caminho não é a cooperativa.
É melhor uma Exato. empresa, Uma uma empresa, limitada, uma empresa, exatamente. SA, alguma coisa, porque o pessoal pensa que é algo filantrópico, que vem dinheiro de toda parte, é de graça. Não. Por exemplo, uma cooperativa que tem pessoas registradas, funcionários, o regime é CLT. Vai ter que pagar o INSS, Fundo de Garantia, Perfeito. PIS, né? E às vezes o pessoal tem uma sensação, não, vai lá que não paga imposto, nada. Comercialização de produção. Tem ICMS, tem IPI, tem tudo, é normal. Exatamente. Então, às vezes a comunidade tem que conhecer isso. Então, lá na OCEPAR, a gente faz uma orientação. Ano passado, nós tivemos 100 grupos que nos procuraram, por exemplo. Sabe quantas que foram registradas? 3 cooperativas. 3 cooperativas. Nossa! Em 100. Em De 100. 100. E é quase todo ano, às vezes, como Caramba! tem demandas, e a gente faz todo um trabalho, explica, ó, vocês têm dinheiro para iniciar, vocês vão ter que ter uma estrutura, qual que é o teu estudo de viabilidade do negócio. Olha aí. Então, Isso aí. entra finanças um pouquinho, caixa, dinheiro e tudo. Então, a gente faz alguns questionamentos e mostra, digo, ó, é melhor você fazer um MEI, ou começar com uma associação, que seria o primeiro passo para depois virar cooperativa. Ah, legal. Que daí também é um grupo de pessoas que se unem, Ok. começa devagarzinho, e quando aquilo matura, aí ele pode, de repente, fazer. Então, Aí vocês começam a ter uma experiência de governança isso. já compartilhada, Exato, né? E exatamente. qual que é, então, a motivação certa para montar uma cooperativa? Ou seja, dessas 100, só 3, né, 3. deram certo. O que essas 3 apresentaram? O que elas tinham? Na realidade, o principal aspecto que eu vejo é o objeto bem definido. O que eu quero. O Tá. que aquele grupo quer fazer. Eu quero ser, por exemplo, uma cooperativa de auditores. Né? Será que todos os 20, que eu preciso pelo menos ter 20 pela legislação, eles vão tocar na mesma toada? Né? Então, um objetivo muito bem definido do grupo que quer constituir a cooperativa. Então tem que ter um alinhamento entre esse grupo. Entre esse primeiro grupo. de tudo. Exatamente. A primeira coisa, né? A necessidade. Ela tem que ser muito clara para todos. Depois tem que ter o econômico, o financeiro. Todos estão dispostos a participar por uma cota. Não existe uma cota definida de valores, mas você tem que ter esse ponto de equilíbrio, que eu vou ter que pagar a luz, água. Se eu não tenho uma sede própria, eu vou ter que alocar. Então, tudo isso vai entrar para daí começar a fazer a prestação de serviços. E aquilo, Zé, que você falou do início, que o início, muitas vezes, a cooperativa são os próprios cooperados. Depois, se ela cresce... que trabalham, né? Que trabalham. Fazem o Então, trabalho. elas se doam e fazem esse proporcional, esse rateio em comum, né? Perfeito. E é importante que no desenvolvimento sempre você tenha um pouco de capital que seja uma reserva, né? Porque Perfeito. o negócio ele tem que correr, tem que caminhar. Perfeito. E aí o que acontece? Talvez hoje a gente investe muito na questão da profissionalização dos dirigentes, Exato. dos cooperados e da própria equipe que toca a cooperativa. Então, o trabalho de liderança, de formação, de capacitação, acho que é um outro segredo de a gente fazer todo um trabalho de estruturar uma cooperativa adequada e viável. Legal. Não, e isso é muito importante, você falou agora, porque né, ao longo do meu tempo lá de FAI, né, e eu tive a oportunidade de fazer alguns programas né, de desenvolvimento de lideranças e programas de pós-graduação mesmo, né, com algumas cooperativas. E eu lembro que assim, algumas delas estavam passando justamente por esse processo de profissionalização que você colocou. Né? Então, eu lembro que, agora eu não lembro qual que era, que quando a gente começou a entregar, eu era o diretor lá da FAI na época, e eu fui abrir o programa de pós, né? O programa de pós-graduação. E eu lembro que, então, eu fui até lá, né, e até a sede deles, que era perto de Castro ali, e aí, nessa abertura, né, até para entender o momento e tal, a gente conversou e eles contaram, olha, a gente hoje tem o primeiro CEO profissional contratado. Né, que até então que só legal. tinham sido cooperados. Até então.
né? Então, era o primeiro edital no momento que era o primeiro Nossa, CEO contratado. coisa fantástica isso. Uhum, É uma mudança radical E também, era porque... Exatamente. Porque até então, quem tinha sempre o comando eram eleitos entre eles, né? Então, às vezes, o cara entende um pouquinho mais de finanças, outro mais de pessoas. Então, eram diretores que um cuidava do RH, outro cuidava do caixa da Todos cooperativa. cooperados. Todos cooperados, Todos né? cooperados. Só que, veja só, os negócios, eles mudam com o passar do tempo. Hoje, se você não tiver um profissionalismo, gente que entenda de leis, gente que entenda de sanidade. Veja a responsabilidade de produzir um produto, Sim, né? Que você coloca para alguém consumir. Tem todo a coisa evoluiu. Então, as próprias cooperativas também perceberam que muitas vezes tem que contratar um CEO, um profissional que faça essa gestão. E é um profissional muito bem remunerado, onde ele tem uma visão holística do processo, né? Acho que até numa dessas conversas a gente falou sobre isso. Tem que entender de gente, tem que entender de finanças, tem que saber como lidar com o mercado e assim por diante, né? Entender de economia, né? Porque você vai concorrer com outras empresas. E empresas muito maiores, né? Que o dinheiro que é o forte. E lá você tem que trabalhar com um grupo de pessoas, né? Imagine 7 mil cooperados. Então, são 7 mil donos num CNPJ só. Exato. Cara, isso é louco o negócio. Então, se você não tiver pessoas especializadas para tocar o processo, você pode levar o negócio a não ter sucesso. Perfeito. Que legal. Eu estou vendo aqui no teu livro, Zezo, que o número, né? O número do cenário no Brasil. Então, são 5.314 cooperativas no Brasil. Sendo que o agropecuário é o ramo que mais lidera, ali com 1.233, e tem 15.539 cooperados, que são esses associados, e 427.576 empregados, que aí é a mesma lógica de emprego, CLT, que é o que você citou, né? Exatamente. E essas empresas costumam ser muito fortes, né? Elas são marcas muito fortes e tudo mais. Então muito tem fortes, tem essa que eu acho que tem tudo a ver com a força dessa cooperação, né? Da força da comunidade, né? Do trabalho da comunidade. Então, só assim, para dar um panorama geral, eu até trouxe alguns números, anotei aqui, ó. Hoje no Paraná, na OCEPAR, nós temos 255 cooperativas associadas. Ou filiadas. Pela junta comercial, existem mais de 1.000 cooperativas só no Paraná. Tá. Né? Às vezes a gente recebe pedrada porque diz que vocês só trabalham com cooperativas ricas. Não. Nós trabalhamos com cooperativas que atendem todos os aspectos legais, econômicos, sociais e de meio ambiente, respeito ao meio ambiente, né? Legal. Então, a gente faz... Exatamente. Então, hoje, as nossas cooperativas devem fechar o número em 31 de dezembro, nós estamos apurando, com 221 bilhões de faturamento. Nossa. 200. Legal. São 7 ramos. Então, envolve agropecuário, né? É o ramo mais forte, tá? O que está se destacando muito é o ramo crédito. Em nível de cooperados, hoje explodiu longe. Tá? Nós temos a saúde, por exemplo, a Unimed, temos cooperativas de fisioterapeutas também, temos de infraestrutura, cooperativas de transporte e outros serviços. São 7 ramos que... temos até uma cooperativa de turismo. E é legal porque ela aproveitou o meio ambiente dos cooperados, aonde as pessoas fazem a experiência o que é ser uma cooperativa, como é que eles evoluíram. Né? Então, hoje tem uma cooperativa, que é a Copertur, né, que ela faz todo esse trabalho de inspeção, de até, talvez, como é que as pessoas poderiam conhecer o cooperativismo? É acessar essa Copertur, que elas fazem uns pacotes personalizados, né, de mostrar como é que foi o cooperativismo e como ele é hoje. Então, isso está dentro. Então, hoje, nós temos praticamente 4,5 milhões de cooperados só no Paraná. Tá? E nós temos 154 mil
empregados com CLT assinada, com carteira assinada. Carteira assinada. Gente, imagine isso. E fora os terceirizados. Então, o meio que a cooperativa lá, às vezes tem um prestador de serviço, Sim. tem uma pessoa jurídica, tem um MEI que também não é funcionário, mas ele depende de levar carga, de trazer a carga. Então, indiretamente, você tem muito mais gente vinculada no meio econômico, né? Praticamente, o ano passado, nós estamos estimando que o que sobrou da entrada e saída de despesa, 10 bilhões de resultado que vai ser distribuído entre eles. Perfeito. Né? E, por fim, o que temos? Para que a cooperativa ela possa render, ela tem que investir. Então, tem um investimento estimado de quase 10 bilhões de reais em indústrias, em estrutura e tudo mais. No Paraná, nós temos 157 agroindústrias. E isso que fomenta toda a economia do Paraná. Por isso que, às vezes, o Paraná é um pouquinho mais destacado, até pela migração que nós tivemos. Aí a gente tem que falar um pouquinho de história, né? Holandeses, né? Europeus que trouxeram vieram... a tradição já, né? Já trouxeram, e era a forma que eles tinham para sobreviver aqui. Imagina você saindo da Holanda lá, entrar no Brasil, né? Cheio de mato, de coisa aí. Exato. Como é que nós vamos viver? Inclusive, tem história assim que o pessoal ganhou um punhado de feijão para cozinhar e a pessoa foi cozinhando e ele nunca ficava branco. Porque o feijão, né? Engraçado, né? Derreteu o feijão e tudo mais. Então, era o meio deles se unir em grupo para conseguir se prover. Inclusive, ano passado, a gente comemorou aqui no Paraná a primeira cooperativa centenária, a Frisia. A Frisia. Frisia, aí na Carambeí, 100 anos, gente, para a gente... Poucas empresas chegam nessa longevidade, né? E no Rio Grande nós temos uma cooperativa que hoje está com 102, 103 anos, que é uma cooperativa de crédito. Olha que legal. Né? Então, assim, e vejam em termos assim, de mundo, pessoal, quem faz parte... Nós temos 1 bi de cooperados, isso a CI, que é a organização que toca, né? Só que isso representa apenas 12% da humanidade. Vejam o espaço que a gente tem. Né? Nós tivemos ciclos, nós tivemos no Paraná, por exemplo, cooperativas na época muito fortes no mate, erva mate. Erva mate, Acabou o ciclo. Aí veio o ciclo do café. Né? Aí também tinham cooperativas... Aí você partiu para soja, milho, né? Só que vejam só, se elas não tivessem um lance de olhar para frente, hoje uma cooperativa que só compra e vende, ela tem pouca chance de crescer no mercado. Sim. Aí que vem as agroindústrias. É você agregar valor numa cadeia produtiva. Perfeito. Dá para entender, então, que as cooperativas elas têm uma régua mais alta que o mercado em geral. Dá para entender isso? Porque é isso que eu estou entendendo, pelo menos, né? Tem mais investimento, se for se associar ao CEPAR, precisa atender uma série de critérios, né? Então, assim, são empresas que... né, sobe um pouquinho a régua ali, certo? E por isso que aí, o que aconteceu? Quando a gente fala em investimento, surgiram as cooperativas de crédito, que vão brigar com o Itaú, com o Bradesco, com o Banco do Brasil, até para poder sustentar a sua própria operação. Né? Então, realmente, para elas estarem onde estão, elas têm que estar muito bem alinhadas. Né? E, realmente, a exigência, às vezes, é muito maior do que outras empresas. Não falando mal de empresas, que graças a Deus que elas existem também, porque também empregam, geram renda, geram empregos e tudo mais. Mas, quando você fala, realmente, hoje tem que ser muito bem trabalhado, muito bem planejado, né? Por isso que eles prezam pela prestação de contas, é o período que está acontecendo agora, elas convocam seus cooperados, né? Mostram, aprovam seus investimentos, seu planejamento e tudo mais. Claro que parece falando assim, é tudo perfeito, gente, mas também temos desafios, né? Tem cooperativas que não conseguem sobreviver, porque às vezes realmente está mal conduzido, mal planejado, mal dirigido, às vezes falta de profissionais. Hoje nós temos uma demanda praticamente de 8 mil postos de trabalho só no Paraná. Não tem gente para trabalhar. Falta gente mesmo, gente qualificada, né? Qualificada. E não precisa saber fazer. A gente ensina. Tem meios para a gente ensinar. Tem que ter o potencial ali, a formação mínima, né? Ô Zé, eu vou fazer uma pergunta filosófica aqui, que eu faço as perguntas às vezes que... Tô vendo, Sabrina, tô vendo. Mas eu vou Vamos lá. fazer.
Você citou que 12% da população mundial só, né? Está nesse sistema de cooperativismo e tal. E aqui no Brasil também, né? Muito, muito pouco. Ou seja, por exemplo, a pessoa vai abrir uma conta num banco, ela tem a opção de ir para um banco privado, ela tem a opção de ir para um banco público, ela tem a opção de ir para um banco que é uma cooperativa, né? O que falta para isso crescer? O que vocês acham que falta? Assim, é consciência, maturidade, é conhecimento, é divulgação, talvez? O que falta para que isso cresça no Brasil, no mundo, enfim? Excelente pergunta. Pois é, né? Cri. Legal, isso legal. é muita opinião, é ponto de vista, né? Sim, no ponto de sim. vista de vocês. Assim, você também, Zé, pensando em lógica de ação e tal, né? O que será que falta para que isso cresça? Assim, então, assim, vou colocar aqui uma opinião minha, né? A gente, na empresa anterior, que eu era sócio lá da Brain, né? Com o Marcos Catalian e com o Fábio. Grandes pessoas. A gente teve a oportunidade de fazer ali alguns planejamentos de cooperativas, né? Planejamentos estratégicos, né? Que eu também participei dos processos, cheguei a coordenar um, e tinha, assim, uma coisa que acontecia para as cooperativas agrícolas, né? A gente fez alguns, e aparecia assim, isso que você pontuou, né? A gente define sempre temas estratégicos, né? No processo de planejamento estratégico. E teve um tema que se repetia sempre. É assim, descomoditizar nossos produtos. Né? Isso aí faz 15 anos, tá? Então, assim, faz 15, 18 anos. Então, aparecia sempre, né? Descomoditizar. Então, eu vejo que e isso era um processo de profissionalização que viabilizou, por exemplo, alguma dessas empresas hoje terem produtos com marca na prateleira do supermercado e não tá vendendo diretamente né, a produção diretamente para os concorrentes, para os hoje concorrentes. Né? Então, eles conseguiram colocar o produto deles no mercado. Eu vejo que, de uma maneira geral, se a gente olhar todos os setores da cooperativa, passa muito por acelerar esse processo de profissionalização, para conseguir cair eu colocar assim, né, cair no radar do consumidor em diversas áreas de serviço, de produtos, etc. Né? Porque eu vejo assim, algumas cooperativas avançaram muito rápido, já faz tempo, né? Mas realmente outras ainda carecem ainda de avanço. Não sei se meu raciocínio aqui faz sentido. Faz. Para você. Até, vejam só como é engraçado tudo, né? Porque quando a gente fala cooperativas, a gente engloba todas. E quando, às vezes, uma cooperativa ela não vai bem, também respinga na imagem da cooperativa. Sim. E do cooperativismo. Do cooperativismo, né? Então, veja como hoje existe uma grande preocupação. Por que às vezes o pessoal não acessa tanto isso? Por falta de conhecimento, né? Ou experimentar uma cooperativa, né? De fazer hoje, o acesso é muito maior, melhor e tudo mais, né? Então, o que acontece, né? Isso é quase diríamos uma briga entre o bem e o mal, né? Enquanto uns puxam, poucos têm demais, ou muitos têm de pouco. E o cooperativismo procura equalizar esse aspecto. Por isso que ele fica nesse meio termo que você colocou, Zé. Caminho do meio. Então, claro que nós temos grandes cooperativas, né? A Coamo, por exemplo, é a maior da América Latina. E saiu um dado da ACI, que é a Organização das Cooperativas Mundiais, que das 300 maiores, nós temos 10 do Paraná que estão cotadas entre lá. as 300 maiores do mundo. Do mundo, que exatamente. Legal. Então tem a Unimed, tem a Coamo, tem a Cevale, né? E isso nos orgulha porque acredito que nós estamos no caminho certo de fazer o trabalho, né? E veja só, até a OCEPAR hoje vai fazer esse ano 55 anos, que é uma entidade que defende as cooperativas. Politicamente, principalmente. Perfeito. Por questão de investimentos, preço, safra e tudo mais, né? Porque hoje você tem que ter recursos para investir, né? E ela sempre foi uma entidade neutra, não política. Né? Então, para um negócio ir bem, realmente você tem que ter gente bem capacitada, bem preparada para trabalhar. Hoje nós trabalhamos num programa de educação política, do voto consciente. Existe um programa específico onde que vai
buscar lideranças que somem com a agricultura, que somem Que com legal. o bem social e tudo mais. Então, hoje é feito todo um trabalho de um mapeamento das pessoas que querem defender o cooperativismo. E isso respinga não só nas cooperativas, mas no meio onde as pessoas habitam. Né? Então, se você tiver um responsável político, com certeza aquela comunidade ela vai melhor, você vai ter mais questões para estudar, saúde, Perfeito. etc. Né? Então, hoje, acho que essa demanda que existe, que está represada, é muitas vezes por falta de conhecimento. E a gente investe, inclusive, em jovens lideranças, em grupos femininos, porque, às vezes, como digo, a gente brincou que a Sabrina está mandando aqui, mas quem manda na cooperativa, muitas vezes, é a esposa do cooperativo. Ela que faz a gestão dos recursos, ela que contrata, etc. E ele vai para o serviço mais bruto, etc. Então, hoje, a gente também tem que trazer essa parte feminina para o negócio da empresa. E, realmente, agropecuário, isso é muito característico. Sim, né? sim. Então, assim, eu acho que falta um pouquinho de conhecimento. Tá? E, às vezes, desmistificar que a cooperativa é filantrópica. Não é, gente. Ela tem que trazer resultado para poder manter todo um trabalho e trazer resultados para quem faz parte do negócio. Legal, muito Que bom. legal, muito legal. Bom, deixa eu pensar uma pergunta aqui. Você viu que eu te falei que a gente foge do roteiro? Pois é, o meu roteiro aqui ficou perdido, né? Mas vamos lá. Eu mandei as perguntas para ele, mas não se apegue, né? Só o norte, mas a gente foge. Mas deixa eu voltar em uma aqui que eu acho que é uma boa. roteiro semi-estruturado. Sem nenhum compromisso, né? O compromisso maior é a gente criar uma conversa interessante dentro do que surge aqui, né? A gente deixa emergir. Mas aqui, ó, trabalhar de forma cooperativa envolve lidar com interesses diversos e decisões compartilhadas. Então, o que esse contexto ensina sobre responsabilidade e corresponsabilidade? Boa. Né? Nossa, eu vou ter que pensar um pouquinho. Mas a questão da responsabilidade é como na vida da gente, é como uma família. Né? Se a gente tem filhos, a gente tem uma responsabilidade de trazer uma educação adequada, um estudo de primeira linha, né? Que às vezes nem sempre é fácil o acesso. Né? E quando você trabalha ou trata de uma cooperativa, que são N pessoas que estão juntos, né? Por isso que essa participação ela tem que ser democrática de novo. Né? A gente volta no princípio do cooperativismo lá, que fala o controle democrático e livre. Por isso que às vezes tem pessoas que não se encaixam para o cooperativismo. Tá. Porque eles querem ter mais, ser mais, e tá tudo bem, gente. Ninguém é Ok, obrigado a fazer exatamente. parte. Né? Então, quando a gente fala, eu tenho uma participação econômica do próprio cooperado. Então, se a cooperativa der um prejuízo, que prejuízo é o termo mais técnico das SAs, o cooperado ele vai ter que ratear também essa customização do resultado negativo. Né? Então, a responsabilidade de cada um. Né? Muitas vezes, ele tem obrigações, tem deveres. E vejam como a coisa às vezes é difícil, porque ele, ao mesmo tempo, ele é dono, ele é prestador de serviço e ele é um interessado. Ele tem uma tríplice função numa sociedade cooperativa. Quando eu quero insumo, eu quero pagar o menor preço possível. Quando eu vendo minha produção, o que eu quero? O maior preço O maior preço possível. Exato. E muitas vezes eu quero usar da própria estrutura. Então, a questão da responsabilidade, ela tem que ser muito bem trabalhada. Por isso que nós temos o quinto princípio, que se chama educação, formação e informação. Perfeito, Boa. perfeito. A comunicação ela tem que fluir muito bem. Tá? De fazer que essas pessoas participem do negócio. Né? Como a gente trabalha nas equipes, né? Vocês devem ter muito subsídio para isso. Né? Se a pessoa pertence, ela se sente comprometida. E dificilmente ela vai trabalhar ao contrário. Pelo contrário, ela vai buscar somar. Nossa, nós podemos reduzir aqui, nós podemos melhorar aqui, nós podemos trazer isso, ó, que tal usar essa ferramenta. Né? Então, eu acho que a questão da clareza, da comunicação, da informação é muito importante. E a gente pode formar as pessoas através da educação. Então, por isso que
5% do resultado de uma cooperativa vai para um chamado FATS, que é Fundo de Assistência Técnica Educativa. Então, além do Sescope, que participa com apoio nas capacitações, a própria cooperativa tem o recurso dela. Tem o recurso dela para investir nessa. E aí que vem a questão muito da própria informação, a transparência. Né? Perfeito. Então, acho que a responsabilidade dela está muito envolvida. E se você tiver pessoas que conheçam bem o negócio, entendam do negócio, elas jamais vão querer que o negócio vá mal. Né? Que ele descambe. Pelo contrário, eles vão ter orgulho de ser participante daquele processo. Né? E isso falta para a gente desenvolver muito nas cooperativas, que elas cresceram muito. Então, aqui, esse ano a gente está fazendo, a nível nacional, uma pesquisa sobre a questão cultural do cooperativismo. Então, a gente vai ter subsídios, né, para ver se isso hoje, como é que está batendo no... Até verificar por que às vezes, muitas pessoas entram e saem da cooperativa, não permanecem lá. Então, são algumas questões que nós Legal. encontramos E aqui. você sabe que, ouvindo você falar, eu lembrei de algo que a gente trabalha, né, com os nossos clientes, que é aquela coisa assim, que a gente sempre fala, né, Zé, nos workshops e tal, que é assim, você não precisa concordar, mas você precisa se comprometer. Aí vem a corresponsabilidade, que é a segunda parte da minha pergunta aqui, né? Pois é. Você falou da responsabilidade, que é essa individual, e a corresponsabilidade vem nisso. De repente, alguma coisa que você não concordou, que você não votou ali a favor, mas se você faz parte daquela comunidade, daquele grupo, você vai ter que se corresponsabilizar e entregar também. E é tão legal que numa assembleia você pode se pronunciar contra. E pode registrar isso em ata. Olha só. Então, nada e é bom, às vezes, ter opiniões diferentes, mas existe uma corresponsabilidade dentro do processo. Então, isso chega numa maturidade do próprio negócio, né? Muitas vezes. Né? Então, é bem legal quando você fala, Sabrina, tem muito a ver. Porque assim, você pode, na Assembleia, você pode se manifestar contra, você pode registrar em ata, mas o que for decidido, você, enquanto comunidade, enquanto parte dessa comunidade, você vai ter que se comprometer junto. Muito bom. Legal, né? Nossa, muito bom, tô adorando, tô amando. Deixa eu te perguntar, a gente já está caminhando para o final, eu falei que era rápido. É muito rápido. Não foi mentira, Sabrina, é verdade. Eu falei para ele, a gente começa a conversar assim, o negócio está ficando bom, já vai caminhando pro final. Você, quando vê, pulou, né? Passou rapidinho. Mas deixa eu acho que para as pessoas, a gente até estava falando antes nos bastidores, né, Zezo, que tem muita gente que ainda não tem muita clareza do que é o cooperativismo, o que é, de fato, você se associar ou ser cliente de alguma cooperativa, enfim. Então, vamos pensar em formas bem práticas, assim, para as pessoas entenderem. Por exemplo, uma empresa quer abrir uma conta no banco. Né? Ela pode abrir no Banco do Brasil, né? Na Caixa, que é um banco público. Ela pode abrir lá no Bradesco. Ou ela pode abrir num Cicobi, por exemplo. Perfeito. Qual que é a diferença de abrir num Cicobi? Não precisa falar dos outros, que todo mundo sabe, que todo mundo já fez, né? Mas o que vai acontecer de diferente no processo, enfim? Qual que é a razão? Eu acho que até como estamos indo para o final, o meu conselho, sei lá, não é um conselho, um direcionamento. Para você sentir o que é o cooperativismo, eu convidaria você a fazer parte de uma cooperativa de crédito. Legal. Independente se Cicobi, outros, né? E tudo mais. Eu citei a que veio à mente, mas exatamente. Tem outros. Porque é um ramo que ele se consolidou. Que vantagens que você vai ter? O resultado final vai ficar com você como associado. O resultado da empresa vai ser dividido. Né? Dividido. Com base nas cotas. Num banco privado, para quem que vai o resultado? Para o acionista. Para o acionista, que às vezes é 1, 2, 3, é uma minoria. E o legal de uma cooperativa é que ela não vai sair fora do país. Ela permanecerá sempre no local onde ela está. E isso vai gerar renda, vai gerar negócios e tudo. E sem contar que todas as cooperativas na área de crédito, eles têm um trabalho muito legal com o associado. Eles passam todos os princípios do cooperativismo. Isso eu testemunhei já na Uniprime. Eles têm um programa assim, de mostrar o que é uma cooperativa, para que ela serve. Sem contar que você tem taxas diferenciadas, tá? Elas são meio próximas, né? Mas hoje você tem um tratamento diferente. Né?
Quando que você foi convidado, por exemplo, para um banco particular a participar de uma assembleia de contas? Jamais. Numa cooperativa de crédito você é. Ah, que legal. Então, você faz parte do negócio, né? E tudo mais. Claro que às vezes o pessoal chama de banco cooperativo, porque ainda não tem o conhecimento adequado do que é uma cooperativa, né? A gente chama de cooperativas de crédito, né? E hoje elas têm possibilidade de associar pessoas físicas, né? Que é livre admissão. Antigamente, a lei só permitia que você podia se associar se você fosse um cooperado numa cooperativa agropecuária. Hoje isso foi trabalhado e está aberto. Por isso que até as cooperativas de crédito hoje podem atuar com prefeituras, etc. Né? Então, o Tribunal de Contas do Paraná deu um ok no ano passado que até então não podia. Ou era a Caixa ou o Banco do Brasil. Né? Nós, quando começamos no Sescope, também, a gente só podia ter conta ou no Banco do Brasil ou na Caixa. Até o Sescope. Até o Sescope. Hoje a gente tem outras e a gente procura também dividir, né, os recursos, porque a gente sabe que a gente está contribuindo com a comunidade. E a cooperativa nunca vai abandonar a sua comunidade. Pois é, isso também me ocorreu, que é assim, você convidou, né, as pessoas a abrirem ali uma conta numa cooperativa de crédito, mas acho que pelo nosso papo ficou muito claro que essa cooperativa de crédito, qualquer que seja ela, existe de certa forma, até uma pressão para que ela cresça, para que ela funcione, para que ela prospere. E isso é muito seguro, né? Para quem está abrindo uma conta. Ou seja, né? Você sabe que existe toda uma comunidade que está além disso, eles têm fundos garantidores próprios. Então, as próprias cooperativas se unem... que hoje não acabe uma cooperativa de crédito. Vai a maior e muitas vezes absorve aquela menorzinha. E acho que a tendência vai ser isso, de a gente ter menos cooperativas, né, mas mais robustas. Mais robustas. Né? Então, existe além do fundo garantidor oficial, né, crédito lá, eles também estão trabalhando no seu próprio. E o último princípio do cooperativismo fala o seguinte, é o interesse pela comunidade. Que legal. Né? Que também justamente promover o desenvolvimento local. Né? Você ajudar a panificadora, você ajudar lá a mercearia, um comércio, que seja qual for, que ele tenha também condições, taxas mais acessíveis, de ter a segurança de deixar o dinheirinho lá, de ter uma contratação de crédito um pouquinho mais facilitada e tudo mais. Né? Então, eu acho que o primeiro caminho é você se associar a uma cooperativa de crédito, independente, Cicobi, Cisprime, Sicredi, Cressol, todos trabalham na mesma filosofia. Talvez tenha alguma diferença na gestão, mas o princípio é o mesmo para todos. Perfeito. E os 7 princípios são os mesmos. Claro que elas são competitivas entre elas também. Tá? Elas gostam de tirar associado de uma da outra. Então, é outro problema para um outro assunto outra hora. Tá? A questão da intercooperação, que é um princípio também que talvez aquela sede de crescer e tudo mais, né, ela perde um pouquinho da razão de ser do cooperativismo. Ok, interessante. Muito legal, muito bom. Muito bom. E para quem que quiser conhecer mais sobre você, quiser conhecer o seu livro, né? Cooperativismo, avaliação do processo de capacitação profissional nas cooperativas agropecuárias do Paraná. Dei uma folhada aqui, acabei de ganhar, né? Não deu tempo de ler, mas já dei uma folhada. Parece super interessante para entender mesmo. Quem quiser conhecer mais do Sescope, enfim, que pode fazer os seus convites aí. Convites, legal. Então, quando a gente fala de cooperativismo, sempre a gente recomenda buscar as entidades de defesa de classe. No caso aqui do Paraná é a OCEPAR, que é um sindicato de cooperativas, né? Nós temos o Sescope, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo, onde eu toco uma equipe lá e todo o trabalho. As redes sociais é só buscar Sistema OCEPAR, né? Lá tem informações, como é que você pode constituir uma cooperativa, o que é necessário, pode buscar a gente para a gente poder auxiliar, tem uma equipe técnica preparada para esse fim, né? O meu livro é uma contribuição com a sociedade, né? Dentro do processo, vocês podem encontrar na editora Dialética, tem o físico, tem o e-book, que acho que é R$5, alguma coisa assim. É só para... Mas isso não importa, é importante a gente deixar, né, essa contribuição com certeza. E tudo mais. Fala um pouquinho da história do cooperativismo, dos 28 tecelões aqui. A gente foi
caminhando até como que é feita a gestão de uma cooperativa, para depois cair na parte que é a avaliação da capacitação profissional. Né? Hoje nós temos profissionais altamente gabaritados para isso. Então, busquem-as hoje, as redes sociais, elas são muito rápidas, Instagram, do Sistema Alcepar. Cada pouco a gente coloca coisas, 2, 3 minutos, que vão fomentando, vão contribuindo para conhecer o cooperativismo. E todos estão convidados, né? Se tiverem lá, a nossa sede é lá no Centro Cívico, na Cândido Abreu 501, né? Bem perto do Fórum Civil, um predinho baixo lá. E nós estamos aí para trazer coisas boas, buscar gente do bem e desenvolver o país. Legal. Muito E bom, só queria muito até bom. concluir com uma frase que está no diga, meu diga. livro, lá do Henry Ford, né? O cara foi, né, o fundador da Ford, né? E ele disse uma frase que é a seguinte, ó: reunir-se é um começo, permanecer juntos é um progresso e trabalhar juntos é um sucesso, que casa com a primeira pergunta que você me fez no início do podcast. Que legal, que Que legal. maravilha, hein? Fechou com... Fechou com chave de ouro, né? Total. Total. E agradeço aí essa oportunidade. Nós que É uma agradecemos. forma de a Nossa. gente também trazer um pouquinho de um setor que o pessoal não conhece às vezes. Tá? E a gente trabalha pelo bem. Muito legal. E, Maravilha. assim, muito alinhado com o que a gente fala sempre aqui no podcast, que é a evolução das pessoas e das organizações. Tá aí, né? né? Ó, É evolução isso. das pessoas e das organizações. Então, assim, não podíamos ter tido um convidado mais adequado para cumprir com esse nosso propósito aqui. Então, eu te Com agradeço certeza. muito. Legal, bacana. Muito bom. Foi Muito bom. Muito legal. E aí, você gostou desse papo? Sempre papos de altíssima qualidade por aqui, né? Então, não falei ainda, mas não vou deixar de falar, que é o seguinte: se inscreva no nosso canal, né, Zezo? Me inscrevi. Ah, Olha lá. Estou inscrito. deixa o seu like, porque as pessoas assistem e não deixam o like, né? Deixa o like preventivo que o Zé fala, Like né? preventivo, porque muitas pessoas assim começam a assistir, esquecem de dar o like na hora, e aí de repente é interrompido, adorou o episódio e não deixou o like. Então, like preventivo. Começou a assistir, já deixa o like. Isso. Perfeito, legal. E se você teve algum insight, tem alguma dúvida, enfim, se interessou pelo assunto, deixa aqui o teu comentário também para a gente saber. E nós ficamos super à disposição, né? Zezo, queridíssimo, super disponível, né? Tenho certeza que também vai adorar responder aí as questões Com que surgirem. certeza, né? E a gente tem que se unir nessas unir. questões realmente, de formar pessoas boas, profissionais de alto nível e tudo isso mais, aí. né? E o cooperativismo não só se restringe ao local, ele está expandindo. As nossas cooperativas do Paraná exportam, né? Tem serviço, muito, né? Então, veja como isso é mundial. Né? Então, nós somos novos em termos de cooperação, né? Porque a Europa, né, onde começou, já é muito mais antiga, né? Mas tem um trabalho muito legal que está sendo feito. Tiverem dúvidas, a gente está à disposição para responder, compartilhar, bater um papo no que for preciso. Que maravilha. É o que eu sempre Excelente. falo. Tudo começa pelo conhecimento. Então, que esse episódio tenha trazido mais conhecimento para você a respeito do cooperativismo, que é tão interessante. Legal. Legal? Beleza. É isso, Zé? É isso. Então, Até a fechou. próxima. Nos vemos no próximo episódio. Um abraço. Um abraço para vocês.